Arif beija Bahá pela primeira vez. Só lembrando vocês, gente, que na maioria das novelas turcas vocês não verão beijos como estão acostumados a ver nas novelas brasileiras e mexicanas. Sarp descobre que Bahá e os filhos estão vivos. Sirin se muda para a casa de Swat. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 16 a 20 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero de coração que seja tudo bem com vocês e desejo um final de semana abençoado por Deus para todos nós. E Elis serve macarrão para os filhos e eles questionam por que só tem aquilo. E Elis manda a filha perguntar para Seida. Seida diz que é um costume que eles têm por ali, que só comem macarrão em certos dias do ano. O menino pergunta em que dia é isso. Asi diz, é nos dias que elas não têm dinheiro. Bahá prepara o jantar para os filhos, se sentindo muito mal, mas tenta disfarçar para eles não perceberem. Arif avisa Elis e Seida que vai buscá-las às 5 para irem para a feira e fala para Elis deixar os filhos com o pai. No dia seguinte, como combinado, Arif, Seida e Elis vão para a feira. Bahá levanta-se sentindo mal e vai chamar Seida e Elis, mas não encontra as amigas e então liga para Elis. Seida diz para Elis não atender porque a Bahá vai perguntar onde ela está e que acha melhor ela ligar para ela depois. Bahá vai até a janela, chama por Arif e pergunta a Yusuf se ele está em casa. Yusuf responde com grosseria, dizendo que o Arif não está. Seida vê Peyami trabalhando na feira também e vai falar com ele. Ela pergunta o que aconteceu com o Hikmet. Peyami diz que eles não conseguiram entrar no acordo. Seida diz que o amigo vende muito bem e deseja boa sorte para ele. Bahá deixa os filhos na escola. Jali pede para a tia ser legal e gentil com a Sirin nos próximos dias porque precisam fazer o transplante dela para Bahá o mais rápido que for possível. A tia se pergunta se a medula da moça não foi compatível. Jali diz que não, mas pede para a tia não ficar triste porque fez tudo o que pôde. E Elis diz a Seida e Arif que foram para a feira à toa e também se endividaram à toa. Então ela vai trabalhar com faxina. E Elis diz que Seida nunca mais vai ver o Arda na vida e ela vai entregar os filhos para o pai deles, se precisar. E Elis diz que os outros já venderam metade da mercadoria, mas eles, nenhuma. Seida vê Peyami e outro feirante chamando os clientes e diz, então vamos fazer assim. Arif, tira a camisa que tá usando e põe essa. Arif pergunta se ela ficou louca, se quer que ele tire a roupa na frente de todo mundo e se recusa a tirar sua camisa para colocar outra. Seida diz, pode fazer isso pela Bahá? Na hora, Arif começa a tirar a camisa e diz, você ficou louca, pelo menos me cobre. Seida diz aos amigos, pelo menos me deixam tentar, né? Depois, se isso não der certo, eu vou poder sentar para chorar tranquila. Eu não vou chorar, eu só vou lutar. Seida manda Arif subir em cima da banca com ela e diz, agora modela. Depois ela grita, todo mundo para e olha aqui, Para e olha só essa camisa. Olha só, pessoal, olha só que camisa mais linda. Em que lugar vocês vão encontrar uma camisa tão linda dessas? Comprem pro marido, tá? Comprem pro pai, tá? Comprem pro filho, tá? Pro tio, comprem pra família inteira, meninas. Para e olha que homem mais bonito esse aqui. Mulherada, depois que colocou essa camisa ficou impressionante. Olha que elegante, olha só. Uma mulher diz que Arif é muito bonito. Parece até que usa um uniforme e compra 3 camisas. A propaganda de Seida é um sucesso e eles conseguem vender várias camisas, deixando Elis muito feliz. Bahá chega no edifício, sobe as escadas com muita dificuldade e chama por Seida e Elis. Como as amigas não aparecem, ela vai para casa e entra no banheiro passando muito mal. Nissan e Doruk esperam pela mãe. A professora liga para Bahá, mas ela não atende o celular. Doruk diz à professora que a mãe nunca se atrasa. A professora leva eles para dentro da escola e pergunta se Nissan sabe o telefone de mais alguém para ligar. E Elis e Seida se divertem enquanto vendem as camisas. A professora liga para Elis, mas ela não escuta. Doruk diz que podem ligar para o tio Musa. E Elis pega o celular, vê que está com 50 chamadas perdidas e nesse momento Musa liga para ela dizendo que ligaram para ele da escola porque não conseguem falar com a Bahá. E Elis se desespera, diz a Arif que eles têm que ir embora porque não encontraram a Bahá e aconteceu alguma coisa. Seida manda Arif ir com Elis e fica na feira.
A Tice recebe uma ligação e fica aflita. Ela não conta para Enver o que está acontecendo. A Tice diz que acabou de falar com a Bahá. Os tecidos acabaram de chegar e ela vai ajudar com um novo pedido. Sirin vê que a mãe vai sair e pergunta o que ela vai fazer. A Tice diz que vai fazer umas coisas e que está com pressa. Na rua, a Tice chora e diz: por favor, a minha filha precisa estar bem. Piriu pergunta se Sarp ia sair sem falar nada para ela e para onde ele vai com tanta pressa e escondido dela. Sarp diz que ela sabe para onde ele vai. Piriu diz que ele prometeu para ela que ia pensar. Sarp não diz nada e sai, mesmo com os protestos dela. Enver encontra na bolsa de Sirin o dinheiro que Swat deu para ela e pergunta do que é, de onde ela tirou tanto dinheiro assim. Sirin diz que um amigo deu para ela guardar. Enver diz que é mentira. Sirin diz que é verdade, que o amigo vendeu o carro dele. Enver diz: eu percebo quando é mentira e não aguento mais isso. Eu cansei de todas essas suas mentiras. Eu não quero morar com uma pessoa que mente para mim enquanto está olhando nos meus olhos. Sirin pergunta se ele quer que ela vá embora de casa, se é isso. Enver diz que não, que só quer que ela pare de mentir tanto para eles. Sirin diz: você quer que eu vá embora, né? Quer trazer a Bahá e as crianças aqui para eles ficarem para sempre. É isso que você quer, na verdade. Já deu para entender. Enver diz que ela está tentando mudar de assunto como sempre, mas não vai deixar ela se fazer de vítima dessa vez. E ela não vai fugir de explicar para ele de onde tirou todo aquele dinheiro. Cara de pau, a demônia diz: tá bom. Você pode fazer o que você quiser. Traz a Bahá para cá, mas eu vou embora daqui, entendeu? Eu vou embora. Ela se tranca no quarto, se perguntando o que faz. Sirin grita que fazia tempo que o pai estava procurando uma desculpa para expulsá-la dali e agora já encontrou a perfeita. Ele já tem uma nova filha e uma nova família, e então pode expulsar a outra. Sirin diz que já chega, que já cansou disso tudo. Arruma uma mala e diz pro pai que vai embora. Que assim ele vai poder ser o pai de outra pessoa tranquilo, que é da natureza dele. Irritado, Enver se aproxima dela e diz: é da minha natureza? Sirin diz: você não fugiu com a esposa de outra pessoa uma vez? Enver ameaça bater nela, mas se controla e furioso diz: vai embora. Sirin não diz mais nada e sai caladinha. A secretária avisa Swat que uma mocinha chamada Sirin Sarikad quer vê-lo e disse que é muito importante. Munir vê Sirin na empresa e pergunta o que ela está fazendo ali. Sirin diz que foi falar com o senhor Swat, que ele está esperando na sala dele. Sirin diz a Munir que se lembrou de onde o conhece, que ele foi à casa dela há uns anos, perguntou sobre a Bahá e disse que tinha levado dinheiro para ela. Munir confirma que era ele mesmo e diz que no dia ela mentiu para ele, disse que eles tinham morrido. A nojenta dá um sorrisinho para ele e se afasta. Munir diz: eu queria saber por que você mentiu para mim naquele dia. Sirin não responde. Swat diz a Sirin que imagina que ela tem alguma novidade, senão não teria ido até lá. Sirin diz que teve uma briga feia com o pai por causa do dinheiro que ele mandou e teve que sair correndo da casa dela. Swat pergunta o que isso tem a ver com ele. Sirin diz que precisa de um lugar para morar e pensou que ele pudesse ajudá-la por um tempo. Swat diz que é claro que pode ajudá-la, mas ela vai ter que lhe dar um bom motivo para fazer isso. Sirin diz: como seu genro está se aproximando muito da minha irmã, eu pensei que o senhor fosse querer ficar de bem comigo. Mas é claro que isso depende do senhor. Swat pergunta como assim, se um já sabe que o outro não está morto. Sirin diz que ainda não, mas eles estavam no mesmo hospital esses dias. O Sarp queria conversar com o pai dela, mas ele chegou a ver o pequeno Doruk nesse dia. E o menino não para de falar que viu o pai. Swat diz que seria uma honra ter uma moça esperta como ela, como hóspede em casa. Ele tem um quarto de hóspede muito confortável. Sirin diz que foi o que pensou. A Tice liga para Enver, diz que não conseguiu falar com a Sirin e pede para ele passar o celular urgente para ela. Enver diz que Sirin e ele tiveram uma discussão e então ela foi embora de casa. A Tice fica surpresa e nesse momento a campainha toca. Enver vai abrir a porta pensando que Sirin voltou e dá de cara com Sarp. A Tice pergunta se é a Sirin e diz que precisa falar com ela. Enver diz que não é ela e que precisa desligar. Sarp diz a Enver que foi ali para explicar tudo o que aconteceu com ele e não quer causar nenhum problema. Enver diz: o que vai explicar?
O que você vai explicar? Você sumiu e achamos que tivesse morto e de repente apareceu como um homem rico. Como é que vai explicar isso? Você abandonou a sua mulher e filhos na miséria e na pobreza e desapareceu sem mais nem menos. Sarp diz que não foi assim que aconteceu e não dependeu dele. Amber fecha a porta na cara dele. Sarp fica batendo, pedindo para ele escutá-lo e abrir a porta. Amber diz que já se cansou das mentiras dele, sabe que ele sumiu, foi embora e deixou a família na pobreza. Sarp continua batendo e pedindo por favor. Amber grita, você abandonou a sua esposa. Sarp, você abandonou o pequeno Doruk e a coitadinha da Nissan. Não existe desculpa para o que você fez. Só um pai sem coração faria isso, entendeu? Depois Amber diz para si mesmo que não entende por que ele abandonou a família. Resolve abrir a porta e pergunta, por que você abandonou a sua família? E permite que ele entre em sua casa. A Tice chega ao hospital. Jali fala para ela que o Musa foi buscar as crianças na escola, que a Elise e o Arif foram até o apartamento da Bahá para ver se ela está por lá, e ela já pediu para a polícia procurar nos hospitais. Ela não precisa se preocupar que vão encontrá-la. A Tice disse que não conseguiu falar com a Sirin, que o Amber disse que ela foi embora de casa. Jali diz que precisam da Sirin, caso a Bahá fique muito ruim. Vão precisar fazer o transplante dela imediatamente. Arif e Elis encontram Bahá inconsciente na escada. Bahá recobra a consciência e diz a Arif que não conseguiu buscar os filhos. E Elis diz que as crianças estão bem, para ela não se preocupar. Bahá diz que faz horas que caiu na escada e torceu o tornozelo. Gritou, mas ninguém a ouviu. Arif chora. Bahá pede para ele não chorar e ficar tranquilo. Arif diz que vai levá-la para o hospital e a pega no colo. Musa chega com Nissan e Doruk. Bahá pede para Arif colocá-la no chão e diz que não quer que os filhos a vejam assim. Bahá diz aos filhos que está bem, pede desculpa por não ter ido buscá-los porque caiu e torceu o tornozelo. Nissan chora e diz que estava com medo, que pensou que era outra coisa, que ela não estava bem. Doruk pergunta se o Arif também ficou com medo. Bahá diz que sim, mas agora já está bem. E Elis diz às crianças que o Arif vai levar a mãe deles para o hospital para examinarem o pé dela. Bahá pede para eles obedecerem a tia Elis e promete que daqui a pouco volta. E Elis entra em casa com as crianças e Bahá, muito fraca, começa a cair. Arif a pega nos braços e a coloca dentro do carro. Seida chega correndo e diz para Arif esperar que vai com eles. E Elis liga para Jali e fala que o Arif está levando a Bahá para o hospital. A Tice fica aliviada ao saber que a Bahá apareceu. Sarp começa a contar para Amber o que aconteceu com ele depois que o jogaram da balsa no mar. Ele diz, eu achei que fosse morrer afogado, mas umas pessoas me salvaram. Nessa hora eu só lembro de uma pessoa, uma mulher chorando por mim e pedindo para eu acordar. Era a Piril, a minha esposa. Nós tivemos gêmeos, eles acabaram de fazer 1 ano. Amber diz que sinceramente espera que esses meninos possam crescer e viver com seus 2 pais, que o Doruk e a Nissan não puderam fazer isso porque infelizmente alguém tomou outra decisão. Sarp diz, seu Amber, eu não estava em condições de procurar a minha família. Lutei pela vida por vários meses e quando eu recuperei a minha saúde, eu quis vir procurá-los, mas eu precisava tomar muito cuidado porque tinham homens me vigiando e vigiando eles também. Eles esperavam que alguém fosse procurá-los para poderem me pegar. Por isso eu mandei procurarem a Bahá, para ela e as crianças saberem toda a verdade sobre mim. Mas depois eu fiquei sabendo que a Bahá e as crianças tinham morrido. Gente, pelo que entendemos então, o Sarp não perdeu a memória. Os motivos dele foram outros. Ele foi enganado por todos e acreditou que a família tinha morrido mesmo. Amber diz, é mesmo? E quem foi que te disse essa coisa horrível? Sarp diz que foram eles. Amber pergunta de onde ele tirou isso. Sarp diz que mandou um homem para a casa que eles moravam, para encontrar a Bahá e dar um dinheiro para eles e para falar que ele ia voltar em breve. Mas o homem que ele mandou não encontrou ninguém. Então, ele deu o endereço da casa dele. O homem foi até lá e perguntou da Bahá, e foi a Sirin que abriu a porta. Então, nós veremos como aconteceu quando o Munir esteve na casa de Amber e a Tice e encontrou Sirin. Munir disse a Sirin que trabalhava com o Sarp antes da morte dele, devia dinheiro para ele e então foi entregar para Dona Bahá porque ela ia precisar.
e também queria conversar com ela se fosse possível. Sirim disse: eu sinto muito, não vai ser possível. Com certeza você não sabe. Infelizmente, ela e os filhos, morreram num acidente horrível. Foi um incêndio terrível. Eles 3 morreram no incêndio. Sarp pergunta a Enver se a Sirim não falou para ele que um homem foi lá perguntando pela Bahá e que levou dinheiro para ela. Enver pergunta se Sarp tem certeza absoluta de que a Sirim disse isso. Sarp diz que tem certeza absoluta, que na verdade o dinheiro foi o seu SWAT que mandou, que ele é o pai da Piril, porque assim eles ficariam bem até que ele voltasse. Arif e Seida chegam ao hospital com Bahá. Arif a pega no colo e a coloca na maca. Atice passa mal ao ver como Bahá está e desmaia. Bahá é levada às pressas para a emergência. Bahá acorda, vê Arif em um enfermeiro e sorri. Depois ela vê Sarp, fica séria e volta a perder a consciência. Sarp diz a Enver que ficou mal por vários dias depois que soube de tudo isso, que achou que enlouqueceria de vez e a Piril acabou levando no médico. Sarp diz que até tentou se suicidar, que tentou por 2 vezes, mas não conseguiu, e que chegou a pensar que tinha que sofrer todo esse tormento. Enver diz: vai falar de tormento? De que tormento está falando? Você não sabe o que está falando. Casou e teve outros 2 filhos. Você decidiu viver nessa riqueza que eles te prometeram. Parabéns, que tormento desagradável. Sarp diz que foi explicar para eles que não abandonou a Bahá e nem os seus 2 filhos, não abandonou a família e pensou que talvez se contasse o que aconteceu, eles o perdoariam. Enver diz: e você pensou que fazendo isso limparia a sua consciência, não é? Sequestraram a minha filha. Um homem nos perseguiu com uma arma na mão. Eu tive um ataque do coração. Para que nos encontramos depois desses anos? Sarp diz que só está procurando um jeito de sobreviver a isso. Enver diz: já encontrou o seu caminho. Agora segue a sua vida e fica longe de nós, Sarp, tá bom? Nós não queremos mais continuar essa farsa. Nos deixe em paz e não volte nunca mais. E tenta se perdoar se puder. Sarp diz que quer saber como o acidente aconteceu. Como que eles morreram. Enver diz que sem chance, que não pode falar sobre isso. Não vai falar nada, não consegue. Que foi tudo muito rápido. Não tem mais nada para falar e manda ele sair. Sarp diz que não vai. Atice acorda e já lhe tranquiliza, dizendo que a Bahá já está consciente. Seida e Arif falam sobre Sirim fazer logo o transplante para Bahá. Atice diz que a Sirim desapareceu, que ninguém sabe onde ela se meteu. Atice liga para Enver e pergunta se a Sirim voltou para casa. Enver diz que talvez ela não volte nunca mais e espera que ela não volte. Atice diz que precisam encontrar Sirim, que ela precisa ir para o hospital do Amidula para Bahá. Senão a Bahá... Enver interrompe dizendo: a Bahá o quê? Sarp escuta Enver falar o nome de Bahá e fica olhando para ele. Atice diz: senão a Bahá pode morrer, ela só está piorando. Enver diz que já vai correndo para o hospital. Sarp pergunta por que ele disse Bahá. Enver diz que quis dizer Sirim, só se confundiu, e pede para ele ir embora da casa dele e deixá-los viver tranquilos. Enver diz: vai, deixa essa família em paz, esquece de nós, esquece da Bahá e deixa as crianças em paz. Por favor, deixa eles descansarem em paz. Vai embora. Jale diz que Atice, Seida e Arif podem ver a Bahá agora, só não a façam falar muito porque ela precisa descansar e tá fraca, mas pede para eles encontrar Sirim onde quer que seja. Seida diz: essa menina devia estar no inferno. Sarp se recorda de como Enver agiu quando ele falou sobre o que Sirim disse a respeito da Bahá e dos filhos terem morrido no incêndio. Depois, do jeito que Enver falou logo após conversar com Atice por telefone, e começa a desconfiar de que há algo errado. Sarp volta até Enver e diz que ele falou como se eles tivessem morrido num acidente de trânsito, que ele disse que eles morreram bem rápido e pergunta se eles não morreram no incêndio. Enver diz que já disse tudo o que ele tinha que saber e se afasta. Sirim fica deslumbrada com a casa de SWAT. E Elis chega ao hospital muito preocupada com Bahá e diz que deixou as crianças com a mãe dela. Seida pergunta quando foi que a mãe dela chegou e diz que ela não falou nada. E Elis diz que a mãe foi para lá agora há pouco, chegou de surpresa. Na verdade, Elis deixou Nissan e Doruk com Yusuf. Yusuf pergunta se eles não querem brincar ou fazer outra coisa. Doruk diz que não quer, porque a sua mamãe não está bem.
Yusuf diz que ela torceu o tornozelo, não é nada grave. Nissan e Doruk ficam encarando ele. Yusuf diz: dá para vocês pararem de me olhar? Vai, parem de olhar para mim. Não olhem, virem pro outro lado. Eu mereço. Enver chega ao hospital. Jale pergunta se ele já tem notícias da Sirin. Enver responde que não. Atice diz que Enver brigou com a Sirin no pior momento possível e acha que foi por uma besteira. Enver diz que não foi por nenhuma besteira e fala sobre o dinheiro que achou na bolsa dela. Atice pergunta de onde veio esse dinheiro. Enver diz que também não sabe e por isso perguntou. Seida diz para Enver não se irritar e se lembrar que tem que se cuidar. Atice pergunta por que Sirin foi embora. Enver diz: a Sirin tem muitos problemas. Você sabe que ela não é uma pessoa boa e a culpa é toda nossa. Enver conta que o Sarp chegou na casa deles, depois da discussão que ele teve com a Sirin. Arif fica surpreso e pergunta o que ele queria. Seida pergunta se Enver falou alguma coisa da Bahar. Enver diz que é claro que não falou nada e que Sarp contou para ele a sua versão da história. Disse que não abandonou a Bahar, que não foi culpa dele e que queria o perdão deles. Seida diz: e ele não falou o resto, que ele encontrou uma milionária e que ele casou e que agora tem 2 filhos. Eu espero que morra. Eu quero que ele seja atropelado por um carro. Atice diz que ela também. E Elis diz: ai, não falem isso. Por favor, pensem na Bahar, porque ele é o pai dos filhos dela. Ela nunca ia falar isso. Seida diz: ai, Elis, por favor, não fala nada. Por que ela voltaria com Sarp se agora pode ser feliz com Arif? Você não entende que isso acabou? Ela tem que viver a vida dela. E Elis pergunta a Enver por que o Sarp desapareceu então. Enver conta para eles toda a história que Sarp contou para ele. Yusuf leva Doruk e Nissan para comerem, pois Doruk havia falado que estava com fome. Depois de escutarem tudo, Seida disse: me desculpa, Enver, mas é muita gentileza sua falar que a Sirin é uma pessoa ruim. Ela é horrorosa no melhor dos casos. Qual o problema dela? E Elis diz que acha que o Sarp não teve culpa de nada. Arif diz: é o que você acha? Você pensa como ele? Você fica em casa se está procurando a sua família? Vocês conhecem a Sirin. Ela mente sempre que pode. Para mim ele não presta. E Yusuf liga para Elis e pergunta a que horas ela pretende voltar. E Elis finge que está falando com a mãe e diz que logo vai. Atice diz a Arif que acha que a Sirin quer fazer ela sofrer. Não está na casa de nenhuma amiga. O Levente não sabe de nada e o celular dela está desligado. Bahar pergunta a Jale quando vão fazer o transplante. Jale diz que quando a Sirin aparecer. Conta que ela discutiu com o pai, fugiu de casa e não atende mais o celular. Bahar diz que é só uma desculpa para não doar a medula para ela. Assim ela morre. Jale diz que não, que a Sirin nem sabe que vão fazer o transplante. Bahar diz: eu sei que ela não vai me doar a medula. Vai evitar e eu vou morrer e os meus filhos vão ficar órfãos. Jale diz: Bahar, eu não quero que fique falando assim. A Sirin vai voltar e vamos fazer o transplante. Você entendeu? Bahar pergunta a Jale se o Arif foi embora. Arif confirma para Atice que está apaixonado pela Bahar. Atice diz que ela também está apaixonada. Arif diz que ela está sim. Atice diz que está apaixonada, é incrível, é muito lindo, que o amor nos enche de vida. Doruk diz a Yusuf que o Arif ama eles, que sempre sorri para eles e para a mamãe também, mas nunca sorri para ele. Arif vai ver Bahar. Ela pergunta por que ele está olhando assim para ela. Ele diz que é porque ela é linda, que está falando sério e começa a chorar. Bahar pergunta se ele está chorando. Arif diz: eu choro quando alguém que eu amo está sofrendo. Não sinto, não consigo ficar feliz. Eu me preocupo muito com quem eu amo. Bahar pergunta se ele acha que ela não vai conseguir. Arif diz: você não vai morrer, não pode deixar seus filhos. Tem que ficar comigo, preciso de você para ser feliz. Bahar diz: eu sei, então eu vou sarar, vou ficar com vocês. Não chora, por favor. Bahar segura a mão dele e diz que ele tem que cuidar das crianças até ela se recuperar. Arif diz que não tem problema, que vai cuidar delas e pergunta por que ela está chorando. Bahar diz que não é nada. Arif diz que já sabe qual é o motivo. Bahar diz: sabe? Arif diz: é porque eu nunca te beijei. E então dá um beijinho na boca dela. Arif sai do quarto de Bahar sorrindo e Seida e Elis, Atice, Enver e Jale ficam sem entender nada.
Barra fica sozinha no quarto, com um sorrisinho no rosto. À noite, Sirim conta para Swati que Barra está doente e diz que querem que ela doe a sua medula para ela. Sirim diz que poderia doar, mas ficou com uma hepatite e não tinha como. Então estão procurando outro doador. Swati diz, e se não conseguirem encontrar? Sirim diz, acho que ela vai morrer, mas sei que é isso que o senhor quer. Assim o Sarp não volta com a Barra e o senhor fica tranquilo. Mas aí se a Barra morrer, tem os filhos dela. Swati diz que eles não o preocupam e pergunta quem vai ser o doador. Sirim diz que não sabe, mas pode descobrir e que acha que eles podem ser parceiros. Swati diz que só tem empregados, não tem parceiros. Sirim diz, tá bom, então eu vou ser a melhor empregada que o senhor tem. Swati pergunta do que mais ela precisa, além de querer ficar por ali. Sirim diz, eu quero ter poder e quando tiver poder suficiente, quero fazer tudo o que tiver vontade. O senhor pode me oferecer isso? Swati diz, se você quiser. Eu espero que amanhã você vá fazer compras. Você me disse que quer ter poder. Então você precisa parecer poderosa. Usar roupa de marca, ter bolsas, muitas joias, sapatos caros, relógios. Você pensa que são só acessórios? Mas não são, querida. Eles são mais que isso e te tornam poderosa. A empregada avisa Swati que Munir quer falar com ele. Swati se retira para falar com Munir, longe de Sirim. Munir diz a Swati que a Yezin disse que precisa vê-lo por causa do Nezir. Swati diz que não sabe por que o Nezir ainda está vivo, que eles vão arrumar mais problemas e não devia ter falado para a filha voltar agora. Swati diz que ficaria mais tranquilo se o Nezir estivesse morto. Se referindo a Sirim, Munir diz, Senhor Swati, desculpa, eu só queria te falar que a moça é perigosa. Swati diz que espera que ela seja mesmo. Olhando uma foto de Mert, Nezir diz, meus parabéns, meu filho. Hoje é seu aniversário. Sarp chega em casa bêbado e vai direto para o quarto sem falar com Piril. Preocupada com Enver e Atice, Seida quer levá-los para casa e diz que Elis vai ficar com a Barra. Atice diz que não pode abandonar a filha. Seida diz para Atice não se preocupar, que a Barra está bem e ela perguntou se o Arif veio. E Elis repreende ela com o olhar. Seida diz, o quê? Não é mentira, ela não perguntou de mais ninguém, ela não quis saber da gente, só queria saber se o Arif ia ficar. Barra chama por Arif enquanto dorme. Seida diz, viu como eu estava certa? É melhor a gente ir embora, vem. Piril pergunta se Sarp não quer contar para ela o que aconteceu na casa da família da Barra. Sarp não escuta a pergunta dela, pois já está dormindo. Arif diz a Elis que não encontrou o celular dele. Elis pega o celular e diz que caiu do bolso dele quando ele levantou do sofá. Arif diz que o pai ligou várias vezes e tomara que ele esteja bem. E Elis diz, ele deve querer que você vá buscar as crianças. Arif pergunta que crianças. E Elis diz que a Nissan e o Doruk ficaram com ele. A mãe dela não foi para lá. Surpreso, Arif diz, o quê? Ai, mulher, por que você fez isso? O meu pai não sabe cuidar de criança. E Elis diz, sabe sim, eu garanto que elas estão bem. Ele ficou o dia inteiro lá com elas. Eles até saíram para comer. Arif diz, a Barra vai ficar louca quando souber, vai te matar. E Elis diz, só se ela souber, não conta nada. A Seida e a Dona Atice já foram, então vai cuidar das crianças e eu fico com a Barra. Arif diz, eu é que vou ficar e você cuida das crianças. E Elis pergunta se é sério. Nissan acorda Yusuf o chamando de tio e pergunta se a mãe ainda não chegou. Yusuf diz que ainda não, que ela vai passar a noite no hospital, mas que tá tudo bem com a mãe dela e manda ela ir deitar, dormir com o irmão. Sozinho, Yusuf diz, crianças mimadas, como podem ser tão chatos? Ficam me enchendo, eu não aguento isso. Doruk pergunta se Nissan conseguiria cuidar dele como a mamãe. Nissan diz que isso é difícil, que ela é muito nova e pergunta por que ele perguntou isso. Doruk diz, é que o papai foi embora e se a mamãe também for, se ela não voltar mais, então quem vai cuidar de nós dois? Yusuf escuta a conversa deles. Nissan diz que Doruk é um menino malvado, avança sobre o irmão e manda ele não falar mais isso. Doruk diz para ela soltar o pé dele, que a irmã mais velha não bate no mais novo. Nissan diz que não gosta mais dele e também não quer mais ser a irmã dele. Doruk vai para cima dela e diz que ela é uma irmã horrível. Yusuf vai até o quarto, separa os dois e pergunta por que eles estão brigando assim.
Nissan diz que é porque ele falou que a mãe dela vai morrer. Doruk diz: não, eu não falei isso. A minha mamãe nunca vai morrer. O papai morreu, mas a mamãe ela só desmaia. Doruk diz que quis dizer que se a mamãe não voltasse, se ela fosse embora como a vovó, que escutou alguém dizer que a vovó abandonou a mamãe quando ela era bem novinha. Nissan chama ele de mentiroso. Doruk diz que não é mentiroso, que o Arif que é mentiroso, que ele também viu o papai no hospital, mas falou que não viu. Yusuf vai abrir a porta para Arif. Arif pergunta por que Doruk não dormiu. Doruk diz que é porque a Nissan bateu nele. Arif pede desculpas ao pai por ter o incomodado e diz que agora ele pode ir para casa, que ele vai cuidar das crianças. Doruk pede para o tio Yusuf esperar, dá um beijo nele e boa noite. Arif diz às crianças que Bahá vai ter que ficar no hospital e mostra para eles um vídeo que ela fez. Bahá fala para os filhos que está bem, para eles não se preocuparem com ela, que a tia Jale ainda vai fazer uns exames nela e depois que saírem os resultados, ela vai operar. Bahá pede para pensar em positivo para logo ela ir para casa e poder brincar e se divertir com eles. Ela diz para não darem muito trabalho para o Arif e que ama muito eles. Doruk e Nissan não querem dormir um com o outro. Como solução, Arif fica entre os dois. No dia seguinte, enquanto dá o café da manhã para as crianças, Arif promete a eles que depois da escola vai levá-los para ver a mãe e diz que depois eles vão para a casa da avó porque vão passar uns dias com ela. Doruk fica muito feliz. Seida passou a noite na casa de Atice e prepara o café da manhã para eles. Atice pergunta o que ela está fazendo e diz que ela é convidada ali. Seida diz que Atice não precisa se preocupar com nada hoje, que está ali para ajudar mesmo. Seida diz que Enver e Atice são muito fofinhos e adora eles. Enver pergunta se Atice ligou para o Levente para saber da Sirin. Atice diz que ele foi o primeiro para quem ela ligou, mas já faz um tempo que ele e a Sirin não se encontram. Seida diz que acha que deviam procurar esses programas de gente desaparecida para falarem que não encontram a Sirin, porque se ela não aparecer, que isso não aconteça, a Bahá pode morrer. Atice recebe uma ligação do trabalho e, arrasada, diz a Enver e Seida que acabou de ser despedida. Sarp age normal com Piril e ela fica aliviada ao se dar conta de que ele não descobriu que Bahá e os filhos estão vivos. Sarp diz a Piril que a família da Bahá acha que ele não merece o perdão, que o seu Enver ficou muito furioso com ele, mas que achou algumas coisas estranhas, que ele falou do acidente como se tivesse sido um acidente de trânsito. Ele não falou como se soubesse algo sobre o incêndio. Piril diz: meu amor, eu acho que você devia deixar isso para lá, por favor. Sarp diz: eu não sei, Piril, as coisas não estão batendo nessa história. Suat entrega para Sirin mais dinheiro, um cartão de crédito com o nome dela e um chip de telefone. Ele diz que acha que vai ser necessário para ela investigar quem vai ser o doador da irmã dela. Suat diz a Sirin que vai receber um convidado à noite, então agradeceria se ela puder jantar no quarto. Sirin diz que está tudo bem, sem problema, e pergunta até quanto pode gastar do cartão que ele deu para ela, se 10 mil. Suat diz que o quanto ela quiser, que ela pode gastar 100 mil se quiser. Sirin diz: uau, olha só, ser rica é muito bom, não é? Suat diz que depende. Jale vê os resultados dos exames de Bahá e diz a Atice e Seida que ela já está bem pior do que pensou. Eles não podem mais esperar. Arif chega ao hospital com Nissan e Doruk e eles vão correndo abraçar a mãe. Bahá se esforça para os filhos não perceberem que ela está mal. Atice diz que Elis não precisava ir para a casa dela. E Elis diz que já combinou com a Seida. Uma noite ela fica com a Bahá no hospital e ela vai com ela e no dia seguinte fazem o contrário. E Elis diz que não tem problema, que os filhos dela estão com o pai. Ao chegar em casa à noite, Suat fica surpresa ao ver o novo visual de Sirin. Diz que ela está maravilhosa, está sem palavras. Sirin diz que queria mostrar para onde foi o dinheiro dele. Suat diz que foi bem gasto. Sirin diz que então vai para o quarto agora por causa da visita. Mas antes pergunta se ele acha que ficou bom mesmo. Suat diz que se fosse jovem, ficaria apaixonado. Sirin diz: você não é tão velho assim. Sarp diz a Piril que vai sair para correr um pouco. Sirin fica escondida escutando a conversa entre Suat e Yezin.
Yezin diz a Swat que ainda não a deixaram entrar no quarto. Swat pergunta por que estão fazendo isso. Yezin diz que acha que ele não está doente. Swat diz que isso não é possível, que falaram com os médicos, com empregados dele. Todos falam a mesma coisa, o estado dele é vegetativo, é como se ele estivesse morto. Yezin diz que também achava isso, mas agora acha que ele está forte como um touro e que imagina que sabe por que ele fez isso. Swat pergunta por quê. Yezin diz, pro assassino do filho dele baixar a guarda e dar a cara por aí. Logo ele é sequestrado e vão matá-lo. Esse Sarp ou sei lá quem, e também eles vão exterminar da terra todos aqueles que o ajudaram. Sirin fica surpreso ao escutar o nome de Sarp. Swat fica nervoso, muito tenso. Yezin diz que não tem como provar, mas tem certeza que ele está bem. Sarp se aproxima da casa de Enver e Atice. Enquanto isso, Enver faz aviãozinhos de papel para os netos e diz que eles podem ir jogar lá fora. A campainha toca e Elis vai abrir a porta e fica pasma ao ver Sarp. Sarp diz que quer falar com a dona Atice, mas Elis diz que agora não tem ninguém ali, que eles fizeram uma viagem de férias e ela ficou cuidando da casa. Elis dá boa noite e fecha a porta. Sarp acha tudo muito estranho. Dá a volta até chegar nos fundos da casa e vê Nissan de costas entrando na cozinha com Elis e Doruk. Depois, Elis volta para o jardim e chama Doruk para entrarem. Sarp fica impressionado ao ver Doruk e se lembra de quando viu ele no hospital. Swat chega à casa de Piril e manda ela se arrumar rápido com as crianças porque eles precisam sair de casa agora e pergunta pelo Alp. Piril diz que ele saiu para correr. Swat diz que precisa levá-los para um lugar seguro porque acabou de saber que o Nezir não está doente e não é mais seguro ficarem ali. Piril diz, mas e o Alp? Swat diz, eu vou encontrá-lo para ficar com você, mas corre, anda filha, o que está esperando? Razin diz a Nezir que encontraram, que Sarp se esmera e deixou uma pista, mas o homem deles se distraiu por um momento. Nezir diz a Razin que quer falar com esse imbecil no canteiro das rosas. Razin leva o homem até o canteiro e Nezir, do seu quarto, o mata com um tiro na testa. Sarp chega ao cemitério com uma pá e começa a cavar os túmulos que estão com os nomes de Bahar, Doruk e Nissan. Seida está no hospital com Bahar e chora ao ver como a amiga está debilitada. Sarp fica horrorizado, chocado ao encontrar o corpo da mãe. Elis conta para Atice e Enver que Sarp esteve lá. Enver fica muito nervoso e diz que sabia, que avisou. Ele pergunta o que vão fazer, se a Atice entende o que está acontecendo. E Elis conta o que disse para Sarp. A Atice diz que ela fez muito bem e pergunta se ele acreditou. E Elis diz que não sabe, mas imagina que sim. Enver teme que Sarp não tenha acreditado em Elis e que possa estar lá fora vigiando eles. Sarp volta a cavar os túmulos, não encontra nada e chora de felicidade. Munir diz a Swat que já levaram a dona Piril e as crianças para a casa do lago, mas ainda não conseguiram encontrar o Alp. Sirin colocou uma escuta embaixo da mesinha de centro da sala de Swat e está em seu quarto, escutando toda a conversa entre eles. Munir diz a Swat que eles têm que tomar muito cuidado com a Sirin. Swat diz para Munir não exagerar, que Sirin é só uma menina tonta e que ao invés dele ficar ali inventando aquelas bobeiras, que vá procurar o Alp. Swat diz, eu não quero nem pensar se o Nezir encontrar o Alp antes. No carro, Sarp diz, não é possível, não é possível, isso deve ser um pesadelo. Deve ser um pesadelo, não é possível, não é possível, não é possível. Ele para o carro bruscamente e diz, por favor, isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Isso é um pesadelo, é um pesadelo. Ele bate a cabeça várias vezes no volante enquanto diz, acorda, acorda. Bahar geme de dor. Seida se aproxima dela e diz, Bahar, amiga? Tô aqui, amiga. Bahar chama por Sarp. Seida diz, eu tô aqui, linda. É a Seida. Você tá sonhando, é? Bahar diz, por que não dorme comigo? Tá muito escuro aqui. Seida então se deita ao lado dela. Nissan e Doruk dormem no quarto de Sirin e Atice fica um pouco com eles.
Sarp chega à casa de Swat, encontra Munir saindo, o pega pelo colarinho e diz: me dá um motivo para eu não te matar agora mesmo. Depois, ele entra na casa. Swat pergunta o que aconteceu, o que deu nele, se ele está ruim da cabeça. Sarp pede para a empregada lhe dar o seu celular e manda ela sair dali agora. Swat diz: o que aconteceu aí no seu rosto e a sua roupa está muito suja. Não importa, depois nós falamos sobre isso. Eu estava te procurando. Sarp diz: cadê a minha esposa? Sirin começa a escutar a conversa deles. Swat diz: ela não está aqui. Eu levei a Piril e as crianças para um lugar seguro, porque suspeito que o Nezir não esteja doente. Sarp volta a dizer: minha esposa, onde está? Swat diz que está tentando explicar isso para ele, que a Piril e as crianças foram para a casa do lago. Furioso, Sarp grita: Barrar, 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 minha esposa, a Barrar. Onde é que ela está? Onde estão os meus filhos? Sarp avança sobre Swat, o enche de porrada enquanto diz que vai matá-lo. Sirin fica assustada com tudo o que ouve. Swat diz que ele está louco. Sarp grita: eu tô louco, eu tô louco. Quando eu vi a minha mãe na cova da minha mulher e dos meus filhos, eu fiquei louco. Eu sou louco. Swat pergunta de onde ele tirou essa loucura. Sarp diz: a minha mulher e os meus filhos estão vivos e você está mentindo. Você matou a minha mãe. Você matou a minha mãe, desgraçado, maldito. Sirin não gosta nada de saber que Sarp descobriu que Barrar está viva. Swat jura a Sarp que não fez nada. Sarp aponta uma arma para ele. Apavorado, Swat diz: abaixa essa arma, eu não fiz nada, eu juro. Não fui eu, o Nezir que fez tudo, não eu. Por que eu me envolveria com uma coisa dessas? Por que eu faria uma coisa dessa, Alp? Sarp diz: me fala onde eles estão agora. Munir acorda, depois de Sarp ter o deixado desmaiado. Percebe que ele pegou a sua arma e vai correndo para a casa de Swat. Mas não consegue entrar porque a porta está trancada. Logo, alguém entrega uma chave para Munir e ele consegue abrir a porta e entra com os capangas. E encontra Swat no chão inconsciente. Swat recobra a consciência e diz: achei que ele fosse me matar. Munir pergunta para onde ele foi. Swat mostra a porta por onde Sarp saiu. Sarp entra em seu carro e vai embora da casa de Swat em alta velocidade. Swat conta para Munir o que aconteceu e Sirin continua no quarto escutando tudo. Barrar não para de chamar por Sarp. E Elis liga para Seida e conta que o Sarp esteve na casa do Ember. Seida pergunta se ele viu as crianças e Elis diz que não e conta o que disse para ele. E Elis diz que vão tirar as crianças amanhã, escondidas de algum jeito, mas que também ligou para avisar que ela precisa tomar cuidado porque não sabem o que ele pode fazer. Seida diz que não sabe por quê, mas a Barrar só falou do Sarp enquanto dormia e acha que ela sentiu alguma coisa. E Elis diz que é melhor contar logo tudo para Barrar, que quando eles se encontrarem, ela não vai aguentar tanta pressão. Seida diz que sabe, mas de qualquer forma, Elis também tem que tomar cuidado, que não deixe ninguém perceber nada, porque do jeito que as coisas estão, só vai piorar tudo. Sirin finge ficar surpresa ao ver Swat todo machucado e pergunta se ele pode explicar para ela o que aconteceu. Sirin diz que ouviu muitas vozes e uns gritos e por isso ficou com muito medo e pergunta se ele está bem. Swat diz que o Sarp esteve ali, mas pede para ela ficar calma que ele já foi embora e ela não tem por que se preocupar. Sirin diz: mas olha sua cara, rápido, a gente precisa ir para o hospital. Swat diz que não quer ir. Sirin pergunta por que o Sarp fez tudo isso com ele, se ele ficou louco de vez. Logo ela mesma diz que não interessa e vai pegar as coisas para cuidar dos machucados dele. Arif liga para Seida para saber da Barrar. Seida diz que Barrar está bem. Conta que o Sarp foi procurar o Ember na casa dele, mas aí Elis conseguiu evitar que ele visse as crianças. Arif fica furioso e diz: e se esse idiota continua lá, eu vou para lá agora. Seida pede para ele não complicar mais as coisas e prometer para ela que não vai para lugar nenhum. Arif diz que está tudo bem, que não vai fazer nada. Yusuf vê como Arif está e pergunta o que foi, se ele está bem. Arif não responde o pai e sai de casa com muita raiva. Swat diz a Sirin que o Sarp já descobriu que a Barrar e as crianças estão vivos. Sirin finge ficar muito surpresa e diz: o quê? O que você disse? Mas como ele descobriu?
Swat diz que não interessa como ele descobriu. O que interessa é que ele já sabe. Sirin pergunta o que vai acontecer agora. Ela diz: o Sarp vai deixar a mulher e os filhos deles e vai morar com eles? Swat diz: nada disso vai acontecer. Ninguém pode se atrever a abandonar a minha filha. Sirin diz: mas então, como vai impedir o Sarp? Swat a encara, mas não responde nada para ela. Sarp chega à casa de Enver. Logo em seguida, Arif chega e fica dentro do carro, observando para ver se Sarp está por perto. Os dois passam a noite dentro do carro, de olho na casa de Enver. A Tice diz a Enver que o Arif ligou para Yelis. Ela diz: o coitado ficou na frente de casa a noite inteira e o Sarp não está por perto. Yelis arruma as crianças para irem para a escola. A Tice manda ela colocar alguns casacos grandes neles. Nissan não gosta e diz que ficou feio. A Tice diz que ela só vai usar até entrar no táxi e depois pode tirar. Nissan pergunta por que vão de táxi. E Yelis diz: ai, Nissan, por que você faz tanta pergunta? Fica quieta, tá bom? Ai. Doruk usa um casaco do avô e o chapeuzinho dele. Sarp sai do carro, pega algo no banco de trás para limpar o rosto e volta a entrar. Arif vê ele, liga para Yelis e diz: Yelis, esse cara tá aqui. Sim, tá aqui fora. Ele armou pra gente. Olha, não tire as crianças de casa, por favor. Saiam pela porta de trás e peguem um táxi. Eu vou ficar aqui de olho. Se ele resolver chegar perto da casa, eu quebro a cara dele. Sarp sai do carro novamente e Arif também. E Yelis diz a Tice Enver que ficou assustada com o jeito que o Arif falou. Enver pede para Yelis ligar para o Arif porque precisa falar com ele. Sarp vai se aproximando da casa de Enver. Arif atende o telefone e diz: Yelis, saiam pelos fundos. Não deixe ele ver vocês, tá bom? Eu vou matar ele. Enver diz: Arif, sou eu. Arif, não faz nada com ele, por favor. Arif, sério, não faz isso. Nós não sabemos quem são esses caras, o que eles podem fazer. O cara não tá sozinho. Se você fizer alguma coisa, vai virar um caos. Ele vai querer saber quem é você e vai atrás. E depois vai achar a barrar. É melhor não fazer nada. Arif diz: mas seu Enver? Enver diz: Arif, você vai estragar tudo. Ele vai encontrar a barrar. Arif diz: tá bom, eu não vou fazer nada. Sarp para na frente da porta da casa. E Yelis sai do quarto com Nissan e Doruk e diz que vão sair por trás. Nissan estranha e pergunta por quê. E Yelis diz que está se sentindo gorda e então não quer andar mais. Nesse momento, batem na porta. Nissan pergunta se eles não vão abrir. E Yelis diz: vamos embora, Nissan. Por sinal, hoje você está muito perguntona. Vamos? E Yelis sai com as crianças. E Enver e a Tice ficam olhando um para o outro enquanto continuam batendo na porta.